Salve, salve nação rubro-negra! Espera um pouco, não pula essa parte ainda. Cara, se você é apaixonado pelo Flamengo e gosta de acompanhar as notícias do Mengão, já se inscreve aqui no canal, clica nesse botão vermelho que tá aqui embaixo e também ativa o sininho das notificações para você sempre receber as notícias quentinhas do Mengão aí no seu celular todos os dias em primeira mão, beleza? Nação, dá aquela moral aqui pro canal também, deixa o like no vídeo aí, beleza? Para que o YouTube entenda que é um conteúdo bacana e divulgue para mais pessoas. Isso é muito importante para o canal crescer cada vez mais. Vamos lá, nação, vamos mostrar sua força. Deixe também sua opinião aqui nos comentários e compartilhe o vídeo. Beleza, nação? Agora já chega de enrolação, né? Vamos logo pro vídeo. Fluminense começa o clássico na frente. Que público no Maracanã. Tava lindo o Maracanã hoje, né? Para esse clássico, olha aí, imagens do jogo então. E vamos então, pessoal, falar a respeito dessa partida em que o Flamengo vira para cima do Tricolor e vence por 2-1. Foi seu destaque aqui, Mauro. A gente viu muito, né? Estávamos aqui divididos, assistindo praticamente aos dois jogos ao mesmo tempo e tal, no segundo tempo. E a gente viu no segundo tempo, o primeiro tempo muito igual, mas no segundo tempo o Fluminense buscando, pressionando, e aí o Hugo se destacando. Que quem se mostrou mais presente no segundo tempo foi, sem dúvida alguma, isso aí, né, o gol do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, assim, foi um jogo bom. Eu acompanhei mais de perto o segundo tempo, mas ouvindo até os comentaristas que já estavam na partida, assim, foi um Fla-Flu dos bons tempos. Um jogo que certamente não agradou a torcida do Fluminense, que era mandante hoje lá, né, Bruno? Hoje o jogo era Fluminense, né? E isso, no começo do jogo, tem uma névoa, não é neblina, não. É a festa do pó de arroz feita pela torcida do Fluminense. Que hoje era o mandante. Certamente essa turma não saiu feliz, até porque o Fluminense vem do resultado de 10-1, né? Então, quem sabe, se esperava mais gols e tal. Mas o Cano, como sempre... essa aí não, né? Essa aí foi o Hugo, né? Mas o Cano fez o papel dele, né? Não dava para de novo querer fazer 3 gols, como ele fez lá no 10-1. Afinal de contas, se tratava de um Fla-Flu. Mas muito igual no primeiro tempo e muito Fluminense depois que sofre o segundo tempo. Assim, se terminasse 2-2, por exemplo, não seria nada anormal para esse jogo, Nivaldo. O que chamou a atenção foi o tempo que o Flamengo levou para entrar na partida. Um jogo de futebol tem 90 minutos. Um terço dele não teve Flamengo. Não teve chute a gol do Flamengo. Isso significa meia hora do jogo, né? Acho que é algo que o Paulo Souza... Não tinha chute a gol, né? Vai pensar. Não tinha chute a gol. E tinha um Fluminense muito inteligente, né? Como soou acontecer com os times de Fernando Diniz, não é, Brailer? Um time bastante inteligente, com uma estratégia que deu certo. O time sai da frente. Mas depois começa a pesar aquilo que ultimamente não vem pesando, né? O Flamengo tem jogadores melhores. O Flamengo tem um elenco melhor. O Flamengo hoje, mesmo num jogo em que, por exemplo, o Arrascaeta sai de campo cedo, o Flamengo conta, e o Brailer falou isso, com a redenção de alguns jogadores muito importantes, né? O Andrés faz o gol, faz o lance do segundo gol junto com o Gabigol. A redenção do Hugo é uma coisa emocionante. Esse rapaz ter um Fla-Flu como Marco, a gente sempre fala isso, né? Quem sabe um Fla-Flu como Marco, isso acabou acontecendo hoje. Ele começou o jogo ainda sendo vaiado pela sua torcida e acaba o jogo sendo aplaudido. E falando em torcida, a nota também sobre o comportamento da torcida tricolor, que não parou de apoiar em nenhum momento, mesmo depois da virada, e acaba o jogo fazendo festa. E hoje foi um jogo atípico, um Fla-Flu atípico, pelo menos em relação ao que vinha sendo os últimos jogos. Com exceção do primeiro jogo da final, o segundo, aliás, que termina empatado, que o Fluminense tem um volume maior, geralmente era o Flamengo tomando iniciativa, o Flamengo com mais posse de bola, e hoje o Fluminense teve 62% de posse de bola, 17 finalizações no jogo inteiro, quase o triplo do Flamengo. Então foi um volume de jogo que desde o começo da partida o Fluminense já ensaiava. O Fluminense é melhor no começo, faz o gol merecidamente, uma falha de marcação do Flamengo. Acredito até que teve um pouco do Davi Luiz, que acompanha só a bola e não marca o segundo pau,
sabendo que o Cano geralmente explora essa casquinha na área. Mas, apesar do vacilo, o Flamengo consegue reagir. Se organiza um pouco mais, principalmente na volta para o segundo tempo, e consegue fazer o gol. Mas depois, o Paulo Souza, sentindo também a pressão, sentindo a necessidade do resultado, de voltar a vencer um Fla-Flu, ele adota um esquema abertamente reativo. Ele baixa as linhas, coloca o Pablo, arma um Flamengo com 3 zagueiros, e nesse momento, para ele, o que conta muito é a sobrevivência, a confiança, em placar uma boa série de resultados. E, sendo pragmático, ele conseguiu alcançar o objetivo, mas foi um Flamengo que tomou muitos sustos. Flamengo que, não fosse o Hugo Souza, teria saído com a derrota do Maracanã. Tanto, né, Breli, que das 17 finalizações a que você se referiu, 12 do Fluminense foram no segundo tempo, quando o Fluminense teve 76% de posse de bola. Então, e o Flamengo teve uma finalização no gol no segundo tempo, que foi exatamente o gol. Então, assim, só deu o Fluminense ali em cima, buscando a virada, o empate. Que o Breiler comentou em relação à mudança de dinâmica desse encontro, porque nessa história aí dos últimos anos de clássicos, em que o Flamengo tem basicamente esse time, né? E o Fluminense teve diversos treinadores e mudanças de maneira de encarar o Flamengo, mas basicamente havia uma linha regular. A supremacia técnica nós não vamos discutir. Sim. Nós vamos discutir estratégia, nós vamos discutir eficiência, nós vamos discutir forçar erro, nós vamos, né? Mas do ponto de vista do Fluminense, não havia discussão sobre qual era o melhor time em campo tecnicamente. Claro. Hoje, depois desse jogo, eu não estou falando dos outros, estou falando desse. E é natural que mesmo que essa história de bons enfrentamentos inclua até o trabalho anterior do Diniz no Fluminense, com outro tipo de elenco, hoje, depois desse domingo, o que dá para dizer desse clássico é os times se equivalem tecnicamente. E isso é importante, porque no papel não há dúvida sobre qual é o melhor time do ponto de vista técnico. No campo há. No campo hoje dá para discutir. Então, acho que isso mostra duas coisas. Primeiro, o elenco do Fluminense melhorou sensivelmente. A aceitação desse elenco ao futebol, ao tipo de jogo que o Diniz propõe, tem sido muito interessante, muito, muito elogiável. E algo falta, o que não é novidade, a gente vem falando sobre isso desde o início do ano, algo falta no time do Flamengo do ponto de vista coletivo. Não individual. A comprovação do talento individual do Flamengo, que ninguém precisa querer discutir ou negociar, é o segundo gol. A jogada do segundo gol. Mas, levando em conta o que aconteceu no jogo, exatamente o número de finalizações, os números de posse de bola, e principalmente o que o Fluminense tentou e conseguiu fazer com a bola para cima de um time que é melhor do que ele, sempre teoricamente, é muito interessante. E em que pese o placar, o Flamengo ganhou, não é um resultado injusto. André, mas o Fluminense equipara as coisas e a gente não achou que ia ver isso desde que o Flamengo montou esse time. Tem um outro parâmetro interessante para medir essa superioridade do Fluminense, é o número de passes. O Fluminense troca 500 passes, enquanto o Flamengo apenas 300. Até em relação a um Flamengo que não é encantador como em outros tempos, é um número baixo. O Flamengo geralmente consegue trocar mais passes, ter mais posse, envolver seus adversários. E hoje, pela proposta do Fluminense, foi não só de um jogo de mais controle, mas de mais intensidade física. Tanto é que o Andrés Pereira se destaca por ter sido muito combativo, por ter tentado compensar a ausência de um homem mais pegador no meio do Flamengo com recomposição, com entrega, e nesse aspecto ele foi muito bem, não só no aspecto técnico, mas por se entregar para a equipe, mas ainda assim o Fluminense foi dominante no meio-campo. O Wellington e André têm uma dinâmica maior que Arão e principalmente o Andrés, que não é esse segundo volante de origem, e por isso o Fluminense ganhou terreno por ali, ganhou a maioria das divididas, ganhou a maioria das recomposições. Fisicamente, o Fluminense estava muito mais inteiro, muito mais enérgico que o Flamengo para o Clássico. Isso fez a diferença. O André, por exemplo, provavelmente, na minha visão, ao lado do Hugo Souza, foi o melhor em campo, pela dinâmica que conseguiu dar ao meio do Fluminense. E tem também o aspecto das escolhas do Paulo Souza. Quando o Arão sai da zaga, ele se torna disponível novamente no meio-campo. Mas antes dessa movimentação, do Arão voltar para o meio, o João Gomes vinha sendo um dos principais jogadores do Flamengo na temporada. E um dos mais intensos. Você tira o João Gomes entra no meio de semana, no jogo da Libertadores,
leva o amarelo, está suspenso, não joga o primeiro jogo das oitavas, ele segura o João Gomes no clássico justamente diante de um time que já ensaiava com o Fernando Diniz ter mais posse de bola, mais intensidade. Então, para mim, foi uma escolha bastante questionável do Paulo Souza, pensando nesse jogo. O Arão pode ser titular, o Arão tem mais experiência que o João Gomes, mas para esse clássico eu teria apostado no João Gomes para dar mais vigor, mais pulmão. E isso faltou em muitos momentos ao Flamengo, sobretudo no segundo tempo. A mexida dos 3 zagueiros, coerente para segurar o jogo, não era um bom dia para o Flamengo tecnicamente, em termos de organização. A Arrascaeta vai mal, mas ainda assim faltou esse jogador de mais pegada, de mais intensidade no meio-campo, para ajudar o Andrés Pereira, que fez esse papel, mas de forma sacrificada. O Arão é útil em determinados jogos. Para esse tipo de enfrentamento, com um adversário que gosta da bola, que tem um meio-campo forte, o Paulo Souza tem de repensar essa formação. Você falou de cartão amarelo, de suspensão. Quem tomou cartão amarelo hoje vai cumprir suspensão na próxima partida do Flamengo. Contra o Fortaleza é o Gabigol. Vai ficar fora do próximo jogo. Mas eu olhando aqui os números, né, a estatística do jogo, e mais importante do que os números aqui da estatística, mas o que vocês estão falando a respeito do clássico, o que dá para se levar mais em consideração do ponto de vista do Paulo Souza hoje? O resultado obtido no clássico, a vitória ou o futebol apresentado? Ele não podia perder do Fluminense, isso é ponto pacífico. Acho que explica até algumas das decisões que o Breler estava contestando, que eu colocando aqui. E eu falei dos primeiros 30 minutos pela ausência ofensiva, mas eu poderia ter acrescido também os últimos. Então, essa ausência de pulmão foi uma coisa bem séria. Agora, o Paulo Souza, por mais que o resultado tenha sorrido hoje, ele continua empurrando com a barriga a grande questão, né? A grande questão do conjunto do Flamengo, que é o enigma que já engoliu muitos técnicos, não só ele. Essa resposta precisa ser dada. Tudo bem, passou pelo Fla-Flu, mas e agora? Qual a próxima página? E para a Libertadores, principalmente, que vai ter a lupa lá em cima, a gente vê muito pouca novidade ali, muito pouca coisa diferente em relação a outros jogos do Flamengo. Eu acho que isso é o que pega para o Paulo Souza. Para o imediato, da mão para a boca, perfeito. A gente está elogiando o time do Fluminense. Não vamos nos esquecer que o Fluminense ganhou um título contra o Flamengo, embora um título hoje bem mais desvalorizado do que em outros tempos, que é o campeonato estadual, mas principalmente na primeira partida, e ali ainda com o Abel, jogando mais do que se esperava. Ele já poderia estar apresentando um futebol melhor, o Flamengo, com o Paulo Souza? Eu acho que deveria, pelo tempo, né? Deveria mostrar a evolução. Não estou falando nem de resultados, porque os resultados realmente não estão faltando. Na Libertadores tem a questão do grupo, que muita gente contesta, e até com razão, embora haja grupos até mais fracos. No Brasileiro, acho que no Brasileiro a coisa é mais preocupante, porque dos 3 candidataços, o que menos está pintando como reação é o Flamengo. Você já tem um Palmeiras líder, Sim. Você já tem um Galo bem, embora ele esteja jogando agora, talvez queimando a minha língua, e o Flamengo em terceiro nessa briga, que é a briga dele dentro do cenário nacional. São respostas que o Paulo Souza tem que dar. Em algum momento, isso tem que aparecer. Escapou do Fla-Flu? Parabéns. Mas a vida continua e a luta também. Teve, em alguns jogos, o torcedor até gostou do desempenho, mas não gostou do resultado. Desse aí vai gostar do resultado, mas não vai gostar do desempenho. Não há ainda um Flamengo confiável, um time que deixou o Fluminense ficar com 70 e tantos % de posse de bola, finalizar 12 vezes o segundo tempo contra uma. Não é esse Flamengo que o torcedor quer. Muito pelo contrário, ele quer um Flamengo sempre protagonista. E aquele Flamengo que o torcedor sonha lá de 19, era o contrário. No segundo tempo, amassava os outros, até pela questão física, fora a qualidade que tinha. Acabava o jogo amassando. Não, amassando, indo para cima. Então, hoje foi completamente atípico. Não sei, vamos ver as reações aí, depois nas redes sociais, dos torcedores, etc. Se venceu, está bom? Acho que não. Acho que o torcedor ainda vai ficar com o pé atrás, esperando que esse time mostre mais futebol pelo elenco que tem, enfim, pela qualidade que tem. Acho que também já está demorando, sim. Nós estamos terminando o mês de maio. O técnico está aí desde o início.
Começou na pré-temporada, perdeu sim, acho, um tempo ali no Campeonato Carioca, fazendo algumas montagens para ver o que ele ia poder variar. Então ficou muito marcado, por exemplo, colocar o Everton Ribeiro do lado esquerdo, quase como um ala, quase como lateral esquerdo. E aí não, então agora você volta para lá, vou colocar o Marinho, não vou, acho que não encaixa o Marinho, não tem jeito. Agora a questão, jogar Pedro e Gabigol, eu acho que é uma questão que ele vai resolver mais fácil. Hoje o Pedro ficou de fora, só entrou depois.